o mercado de trabalho segue bem. Então eu não estou botando fé que eles vão mexer uma coisa dos juros agora. Agora não. Pode ser que lá para maio, com o novo presidente, talvez aconteça. Assim, O que vocês pensam a respeito contexto disso? geral, olhando tudo, não está muito bom, o geral, né? Não é só um dado ali que importa, até porque vários do Federal Reserve não é o dado preferido deles, o da inflação, para ver se corta juro ou não. Sim, exatamente. O que você acha, Cássio? Você que está acompanhando com outra visão além da nossa, que é mais o gráfico e contexto macro, você também olha a parte de tecnologia. Com todo esse arcabouço de conhecimento que você tem, É isso, cara. o que você acha que nos espera a partir de agora? Olha, primeira visão que eu tenho, cara, é que é claro que a gente tem que continuar acompanhando, tá? A gente, em cripto, a gente não pode mais se dar o luxo de parar de olhar a macroeconomia. Temos que acompanhar CPI, desemprego, juros, inflação, temos que continuar acompanhando. Mas cortes de juros não são mais um grande driver de movimentação de preço. Nem quando deixa de cortar, nem quando corta. Porque a gente está falando de movimentos muito tímidos. O cara corta ponto 25, entendeu? Aí vai acontecer? Vai acontecer nada, porque você corta ponto 25, o negócio leva meses para se propagar na economia. O que realmente muda o jogo? Macroeconomicamente falando. O que muda o jogo é a impressão de dinheiro. Isso muda o jogo. Ocorre que pós-2008 e pós-2019, né, que foram períodos de expansão monetária na tentativa de salvar a economia ou de postergar o colapso da economia, tem uma associação direta. Primeiro reduz os juros, quando isso não funciona mais, imprime dinheiro. Então a gente tem um gostinho na boca de que redução de juros é um prenúncio de estímulo ou de expansão econômica. E pode ser que seja. Só que pequenos cortes percentuais super espaçados entre si não são um fator que vai levar o Bitcoin para os seus $300 mil, entendeu? E muito menos o resto do mercado cripto para as novas máximas históricas. E em relação à Bolsa Americana, você tem alguma visão sobre isso? S&P 500, Nasdaq and Dow Jones? Não sou um grande acompanhador de bolsa norte-americana, a não ser para ver a correlação entre a bolsa norte-americana e o Bitcoin. Né? E o que a gente viu o que a gente viu foi o pior dos casos, né? O Bitcoin não tem correlação com a bolsa quando a bolsa sobe e ele tem correlação com a bolsa quando a bolsa cai. Ou seja, né, na hora É de subir ele incrível. não sobe, na hora de cair ele cai junto. Eu falei, pô, sacanagem, né, cara? Assim, é o pior cenário de todos que a gente poderia querer. Sim. Né? Eu creio que, cara, também tem que ver um pouco assim, né? O driver da bolsa norte-americana, tá? Ela também teve o seu momento de inflação, de bolha. As tech lá, né, estão carregando os índices nas costas. Também não é um mercado muito salubre hoje, né? O mercado de ações nos Estados Unidos. Ainda assim, eu creio que cripto talvez esteja ficando menos atrativo para o capital de risco hoje do que ele era em 2021. Quando eu falo de capital de risco, né, o capital de risco ele procura por assimetria. Ele quer investir pouco e ganhar muito. Quando você vai falar ali de 2021, qual que era o mercado? O mercado dos retornos assimétricos. Cara, era cripto. Só tinha cripto. E hoje, cara, você tem uma bolha gigantesca de IA que é tão sexy em termos de assimetria, ou até bem mais sexy do que o mercado cripto para o capital de risco. O cara fala, pô, eu posso investir em cripto, ou eu posso investir numa empresa de energia que vai disruptar o mercado de células de combustível, fusão a frio, eu posso investir na próxima startup de IA que vai dominar o mercado. Então, a gente está num momento onde a bolha de IA, seja uma bolha ou não, mas a gente costuma chamar, né, a bolha de IA, ela também está, e a bolha tech, né, ela está de novo virando assim, um bueiro de dinheiro, né, um dreno de dinheiro. E boa parte do capital de risco que poderia procurar assimetrias em cripto está encontrando um convite a buscar assimetria em outros lugares. Né? Isso pode ser uma leitura de você ver ações de tech carregando a bolsa e investimentos recordes em IA, 200 bilhões para cá, 100 bilhões para não sei o quê, 40 bilhões para baixo, enquanto que o Bitcoin estava aqui lutando na faixa dos 100, 120 e depois perdeu essa faixa e começou, né, a procurar um novo patamar de preço. Estamos agora em modo de descoberta de preço,
bem abaixo disso, né? Eu acho que tem uma convergência de fatores aqui pegando, cara, que é fundamentalismo, macroeconomia e um pouco de leitura de mercado geral também. Boa. Eu tô imaginando que o mercado lá fora tá formando topo. Tô com essa sensação. Que eles estão marcando um topo ali. Eu acho que tem uma relação muito perigosa de alavancagem PIB americano nos níveis atuais. Já superou os níveis da Bolha.com. A gente já está também ultrapassando o nível de 2008. E a gente sabe que isso é sustentável, porque você precisa de muita força para empurrar 0,5% do mercado. Chega uma hora que os caras não querem mais isso. Aí eles dão um reset e volta de novo. Então, acho que isso pode acontecer a qualquer momento, cara. A gente tá muito. Tem a sensação de que a gente tá nesse limiar. Posso estar pessimista demais, mas é a sensação que eu fico agora. E tu, Rafa? Pensa alguma coisa da Eu, Bolsa eu, Americana? eu vejo num contexto um pouquinho mais amplo, né? Porque a globalização ela afeta muito os mercados. Ela nunca foi assim do jeito que ela é, né? Então a gente está numa transição estrutural muito grande. Aí, se for olhar, tem uma desaceleração controlada da inflação, juro elevado, né? E isso a gente está falando em termo histórico. Então, e também tem a geopolítica, que ela vem pressionando a cadeia de suprimento, né? Que é uma coisa que eu olho muito, porque tem energia, tem fluxo de capital hoje. Então, o ciclo que foi iniciado ali depois da pandemia, com os estímulos massivos que teve, muita disrupção logística também, vindo com essa inflação elevada, então a gente entra numa etapa nova, né? Então, o desafio agora não é reaquecer a economia, mas estabilizar todo esse cenário sem provocar uma recessão mais profunda. A gente está num dos ciclos de aperto mais agressivos das últimas décadas. Eu estou achando muito parecido com o que aconteceu ali nos anos 80, 82, né? Porque nos anos passados a gente ultrapassou 8% e recuou, só que ainda tem uma rigidez, né? Então, isso é componente ligado a serviço, ligado à moradia, ligado a salário. Então, a inflação ela deixou de ser só um problema de oferta agora, né? Associada ao choque de energia, de logística, e a gente está refletindo pressão estrutural da própria economia americana e de outras, principalmente quando a gente olha, se for falar de América, né? Mercado de trabalho e setor de serviço. Então, tem a questão da dimensão fiscal também, e tudo isso implica direto na Bolsa Americana, porque na década anterior, né, para quem. Eu indico que se olhe muito o passado para a gente entender mais ou menos o contexto, não que a história ela vá se repetir exatamente, né, mas é uma coisa que eu sempre olho, porque o custo de capital é mais alto, né, o crédito é bem mais seletivo. Então o cenário ele é diferente, mas ele lembra muito, né? Porque o desempenho da bolsa ele depende hoje menos de expansão de múltiplo e mais da capacidade das empresas de sustentar as margens num ambiente de custo elevado e um crescimento extremamente moderado. Então, a gente tem até um movimento impulsionado agora, né, dessa estratégia do friendshoring, do nearshoring. Então, as empresas americanas, elas estão tentando reduzir a dependência da China, e aí elas transferem parte da produção para países considerados aliados, ou até geograficamente próximos ali, como é o caso do México, né, e até algumas nações ali do Sudeste Asiático. E, embora tenha essa reorganização que aumenta a resiliência dessas cadeias de suprimento, ela também tende a elevar custo de produção curto e médio prazo, e isso contribui. Eu falo errado para fazer piada, tá, pessoal? Mas contribui para uma inflação que estruturalmente ela é muito mais alta do que da década anterior. Então, eu não consigo imaginar um cenário bom a partir de tudo isso, né? Até porque a gente tem que falar de transição energética também, porque a gente está num mercado que está impulsionado por inteligência artificial, está impulsionado muito por tecnologia, e tudo isso depende de energia.
né? E a gente não pode esquecer a configuração do mundo quando a gente fala de energia, porque muita coisa mudou. Basicamente, a gente está muito próximo do cenário da Primeira Guerra Mundial também, né? Porra, tranquilo, hein? Cara, você vê. Só falta matarem um arquiduque. Só falta matarem um arquiduque. Não pode ser mais o Francisco Ferdinando lá, agora vai ter que ser outro. Mas não sendo eu, já tá bom. Eu acho que o correspondente moderno do assassinato de um arquiduque seria o assassinato de um CEO de tecnologia. Sim, muito bem colocado, Castro. Ó, você vê a clareza, como ela desenvolve uma linha de raciocínio lógica, interessante. Isso é uma mulher que tá com a sua faxina em dia e com a louça limpa. Olha como ela tem clareza e tranquilidade para poder expressar todo o seu conhecimento. Não fica aquela cabeça bagunçada quicando para lá e para cá. Então, mulheres, aprendam. Não posso deixar de exaltar a força do trabalho masculino, tá? Porque tem mulher que diz que não precisa de homem e eu não encontrei um corno para vir cortar minha grama. E final de semana tive que eu fazer o trabalho. Aí eu vi o quanto é difícil ser homem. Parabéns a todos.